E nós chegamos, e eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Foi aqui, e devemos muito aos companheiros cubanos. Devemos muito aos companheiros cubanos. Porque, ao contrário do que muita gente conservadora pensa, os companheiros cubanos sempre nos ensinaram que o exercício da tolerância entre nós, a convivência pacífica na diversidade entre nós, a convivência entre os vários setores de esquerda era a única possibilidade que permitia que nós tivéssemos avanço aqui nesse continente. E isso aconteceu, e pode acontecer muito mais, porque agora nós temos a obrigação de não permitir que haja nenhum retrocesso nas conquistas que nós obtivemos até agora. Nenhum retrocesso. E para que isso aconteça, de nós continuarmos evoluindo, é preciso que a gente organize melhor o Fórum de São Paulo. É preciso que a gente dê mais organicidade ao Fórum de São Paulo. É preciso que a gente comece a produzir os nossos informes. É preciso que a gente comece a pensar uma nova forma de comunicação entre nós. Nós não podemos apenas ficar chorando o problema da mídia conservadora em cada país. Ela é conservadora no Brasil, ela é conservadora na Venezuela, ela é conservadora na Colômbia, ela é conservadora na Argentina, ela é conservadora no Uruguai, é conservadora em El Salvador. E nós não podemos ficar apenas reclamando que os nossos adversários utilizam a mídia contra nós. Eu disse outro dia, agora com a internet, do jeito que funciona, nós temos pela primeira vez a chance de criar instrumento de comunicação entre nós e não ficar devendo favor a ninguém em lugar nenhum do mundo. Nós sabemos hoje, e esses movimentos que aconteceram na chamada Primavera Árabe, o que aconteceu na Primavera Árabe, o que aconteceu aqui no Brasil, é uma demonstração de que nós precisamos parar de reclamar e fazer o que está no nosso alcance para que a gente possa ter a nossa própria mídia, a nossa própria informação. Ou seja, eu estou aqui com o jornalzinho, que eu não vou nem mostrar o exemplo, nós não nos comunicaremos mais assim. Não é possível a gente imaginar que um jornal, sabe, de 10, 15 ou 20 mil exemplares, vai permitir que a gente consiga falar o que a gente pensa para milhões de pessoas através de um material escrito. Ou através de um canal de televisão que nós não temos. Mas através da internet a gente pode chegar a milhões de pessoas sentado num sofá na sua casa, se a gente assumir a responsabilidade, se a gente, enquanto partido do Fórum, assumirmos a responsabilidade de discutirmos isso a sério, arrumarmos dinheiro e fazer as coisas acontecerem. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. Nós precisamos criar um novo instrumento de comunicação. E nós poderemos fazê-lo. O que está acontecendo no mundo permite a gente acreditar que nós precisamos ser mais criativos. E mais uma coisa que nós aprendemos. Nós não podemos mais continuar funcionando da forma de organização tradicional que nós tínhamos. Esses movimentos que aconteceram aqui no Brasil pegaram de surpresa todos os partidos de esquerda, pegaram de surpresa todos os partidos de direita, pegaram de surpresa todo o movimento sindical e todo o movimento social. Pegaram de surpresa, porque nós ainda agimos da forma antiga para fazer política. Nós ainda, o movimento sindical, com os recursos que tem,
Ou seja, na verdade, nem sequer ter uma comunicação pela internet que represente 0,5% do potencial que eles podem fazer. E nós, na verdade, fomos ficando velhos. E ficamos nos perguntando, cadê a juventude nos nossos partidos? Como é que eles estão participando? Como é que nós estamos nos comunicando com eles? Qual é a mensagem que nós estamos passando para eles? Qual é a mensagem de esperança que nós passamos? Então eu penso, companheiros e companheiras, que essa é uma outra lição que o Fórum de São Paulo pode fazer com que aconteça na nossa querida América Latina. E a terceira coisa é a gente entender que nós evoluímos muito, mas do ponto de vista da integração, nós ainda precisamos avançar 50 ou 100 vezes mais do que nós avançamos. Os nossos dirigentes partidários, primeiro, precisam saber que nós precisamos trocar mais informações, trocar mais experiências. Os nossos governantes precisam pensar que eles têm que dividir o seu tempo entre cuidar da política interna de cada país e cuidar da política de integração. Porque política de integração a gente não faz por telefone, a gente faz visitando os países, conversando com os presidentes, fazendo acordos com os presidentes e discutindo o que nós entendemos por integração. O que é integração na nossa cabeça? É acordo comercial? Integração, aonde é que está o movimento social na questão da integração? Onde é que está o entrosamento do nosso cientista na questão da integração? Onde é que está a integração da nossa juventude? Onde é que está a integração do chamado movimento sindical? Onde é que está a integração dos congressos de cada partido? Aqui você vai ser presidente de Salvador. E vou te dizer uma coisa. Você vai fazer um acordo com a presidenta Dilma. E esse acordo vai ficar 6, 7, 8 anos no Congresso brasileiro e no Congresso de Salvador e não é votado. Eu estou até pensando agora, Gordo Oviedo, em convocar um encontro parlamentar, sabe, da América do Sul, para a gente discutir como é que a gente pode envolver o Congresso de cada país nessa coisa de integração. Integração pressupõe, companheiro Rui Falcão, integração pressupõe o Partido dos Trabalhadores, integração pressupõe o Partido dos Trabalhadores entender, junto com os outros partidos de esquerda deste país, que pelo fato do Brasil ser a maior nação do continente, pelo fato do Brasil ser a maior economia do continente, o Brasil tem mais responsabilidade em garantir que a integração aconteça. O Brasil tem mais responsabilidade em facilitar com que as coisas possam acontecer para consolidar o processo de integração da América Latina. Se o Brasil, através dos seus partidos e através do governo, não assumir a responsabilidade, tudo será mais difícil. Tudo será muito mais complicado. E nós temos que ser uma espécie de animadores desse processo. Um animador desse processo, porque senão não acontece. E eu fico preocupado porque com a morte do Chaves, ou seja, eu sei quantas reuniões eu e o Chaves fizemos, eu sei quantas conversas nós tivemos, eu sei quantas vezes eles vieram a Brasília, eu fui a Caracas, fomos a Buenos Aires e voltamos para cá. E isso agora tem diminuído. E o Chaves vai fazer muita falta. E eu espero que o Maduro cumpra exatamente o papel que o Chaves vinha fazendo para a integração da nossa querida América do Sul. Nós estamos vendo que os Estados Unidos não brincam em serviço. Nós estamos vendo que essa aliança do Pacífico, além de interesses comerciais, que a gente não tem que reclamar, porque cada país quer comprar mais ou quer vender mais, nós temos que levar em conta que essa aliança do Pacífico, ela tem por detrás o interesse geopolítico de enfraquecer a aliança da América do Sul e enfraquecer a CELAC. Eu, pelo que conheço da política americana, eu acho que até agora eles não se conformam da gente ter feito aquela primeira reunião da CELAC em Salvador da Bahia
em 500 anos, parece pouco, companheiros, mas em 500 anos foi a primeira vez que nós fizemos uma reunião somente os partidos da América Latina e Caribe, sem a presença de Canadá e Estados Unidos. Então, isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa a gente criar conselho de defesa. Não é pouca coisa a gente criar conselho de combate ao narcotráfico. Não é pouca coisa a gente começar a fazer corredor de integração entre os nossos países. E não apenas eles não toleram que alguém que não seja, sabe, do nascimento do Conselho de Segurança da ONU, dos membros permanentes, eles não permitem que ninguém seja ator global. Vocês viram que quando eu me dispus a ir ao Irã, conversar com a Ahmadinejad e trazer para eles um documento que eles não conseguiram do Ahmadinejad, eles, ao invés de aceitar, eles preferiram punir o Ahmadinejad para dizer para mim, alto e bom som, ô Lula, não se meta, que esse jogo é jogo de gente grande.